Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Thali. Eu vim bater um papinho assim com vocês, assim, até de forma descontraída, tá? Pra gente falar um pouquinho sobre essa questão dos gêneros, tá, gente? Das polaridades. Eu andei fazendo aí uma observação, né? Já tem um tempo que eu tô observando tanto as mulheres como os homens, né? Essa questão de estarem fora, né, dentro da sua energia de eixo, né, que isso tem acarretado uma série de problemas, né, mulheres com disfunções em relacionamentos, homens com problemas dentro do trabalho, problemas de desenvolvimento financeiro. E às vezes, gente, quando a gente começa a observar essa situação com mais calma, a gente percebe que nem tudo é uma questão, vamos se dizer, magística, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Ah, colocaram frango lá pra mim. Não, gente, às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes é justamente essa polaridade que ela está sendo usada da forma errada e isso automaticamente vibraciona de forma errada e você acaba não conseguindo ter o seu desenvolvimento pessoal, tá? Para a gente começar a entrar um pouquinho nesse assunto sobre a questão de energia Yin e energia Yang, foi um tema que eu coloquei lá no Duia Tarô, né, que eu falei que eu ia falar sobre esse tema e cá estou eu para colocar aí para vocês tudo que eu entendo sobre isso e a gente conseguir aí de repente dar um impulsionamento, o que eu possa auxiliar vocês de alguma maneira, tá? Toda mulher ela possui uma energia Yin e uma energia Yang. O homem possui uma energia Yin e uma energia Yang. Predominância, né, por fatores biológicos, vamos colocar dessa maneira, né, até como segundo Aristóteles também já falou sobre isso, né, a nossa formação biológica, ela acaba realmente deixando a mulher com um padrão mais feminino, mais arredondado, né, e isso vem da energia Yin, tá, e o homem mais, vamos se dizer, angular, e isso vem da energia Yang, certo? Então, assim, é óbvio que dentro dessa nossa biológica, tá? A gente também vai apresentar essas questões, né? A mulher com um padrão um pouco mais yin, um homem com um eixo um pouco mais yang, certo? Então, assim, isso não quer dizer, né, que um homem não possa acessar a energia yin. Aí é que está, né? Ele deve acessar essa energia yin. Né? Ele tem que estar com essa energia em equilíbrio. Lao Tse, né, dentro daquela simbologia, né, que todo mundo conhece, né, que é ele subdividido, né, lado branco, yang, lado preto, em as bolinhas nas duas pontas, no lado branco uma bolinha preta, no lado preto uma bolinha branca. Então a gente está falando de polaridades e de energias que são opostos complementares, tá? Então, assim, um homem, ele possui testosterona em sua maior quantidade, e a mulher, né, ela também possui testosterona no corpo. O homem também possui os hormônios femininos no corpo, em sua menor quantidade, e a mulher possui hormônios femininos em sua maior quantidade no corpo. Nossa alimentação, ela também entra dentro desses princípios de polaridade, tá? Segundo assim, a teoria taoísta, né, a gente está falando assim de que os nossos alimentos, ele também tem energia yin, energia yang, né, os gêneros, as polaridades, né? A gente também tem dentro dos objetos yin, yang, né? Dentro das nossas ações como seres humanos, ação yin, ação yang. Então, se a gente for trazer essa energética para nós, a gente tem que, inclusive, até a medicina chinesa também acredita que quando nós ficamos doentes, né, é como se a gente tivesse aí uma discrepância nessa energética. Né? A gente está falando de polaridades que elas são afetadas, gente, desde a época de quando a gente, às vezes, tem até um trauma. A gente também está falando de problemas de criança interna, tudo isso nesse desequilíbrio de balanço energético, tá? Então, vamos já partir um pouco assim
para vocês entenderem melhor no nível mais prático. A mulher, como eu tinha falado, né? A mulher, ela tem um pouco de testosterona, ela também tem um pouco e tem a sua parte, o hormônio feminino. O homem também, certo? Dentro do ato homem e mulher, a gente tem o útero. O útero, ele faz o quê? Ele recebe. O homem, quando ele ejacula, ele expande. Yang, expansão, né? Mulher, recepção, nutrição, né? Ela recebe aquilo dentro dela, o homem e a mulher recebe, organiza, gesta, cria a vida. E aí no parto, ela Yang, expele, expande, abre, né? Então, hoje, dentro da nossa sociedade, né, se a gente for falar assim, um pouquinho da sociedade antiga e agora. Sociedade antiga, os homens iam o quê? Pra caça. Os homens iam pra caça e as mulheres cuidavam do quê? Dos núcleos. Horta, família, casa, mulheres mais velhas. Mulher era nuclear, né? E o homem, objetivo, caça, resultado, energia yang, né? Isso fez com que a visão, inclusive da mulher, gente, a visão da mulher, ela enxerga com uma amplitude maior que o homem. Nossa, Thalia, mas por quê? Porque a mulher, ela desde a sua concepção, ela teve que ampliar o olhar, porque a mulher era nuclear. Então, é aquele famoso, né, um olho no gato, outro no peixe, né? Eu sempre brinco com esse exemplo, que eu acho que fica muito fácil da gente entender um pouco dessa polaridade de uma forma muito prática, né? Enquanto o homem tem que virar o pescoço para enxergar a mulher que passa na rua, a mulher, ela vê a marca da cueca vendo a vitrine de sapato. A mulher, ela enxerga aqui também, ó. O homem não, o homem tem que dar aquela quebradinha de pescoço. E isso é uma questão, assim, genética e até também desse próprio trabalhar de polaridade, né? E você vê, a mulher é nuclear, né? A mulher faz o quê, ó? Abraça, nutre. Lógico que hoje nós estamos numa sociedade moderna. Uma mulher e um homem, eles não podem ser o extremo dessas polaridades, certo? Então a gente também está falando de ações que vêm da psique, conforme Jung já havia dito, né? Animus, anima. A forma da gente pensar também tem a ver com essa questão feminino, yang e yin. O homem, consciente yang, inconsciente yin. Mulher, consciente yin e inconsciente yang. Então, assim, hoje a gente vê uma série de situações, né, de mulheres e homens, né, que acabam tendo muita dificuldade de conseguir se equilibrar, né, dentro dessas energéticas, gente. E assim, isso faz com que vários relacionamentos sejam sabotados, o relacionamento às vezes não dá certo, ele não consegue, às vezes o homem não consegue ou a mulher não consegue uma expansão de trabalho. Porque a gente está falando do desequilíbrio dessa energética, tá? Um homem, por exemplo, que ele tiver em sua polaridade totalmente yin, ou mais yin que yang, porque o homem ele tem que ter mais yang que yin, mas ele tem que ter o yin. Ele tem que saber equilibrar esse momento yin dele, né? Quando ele tá no trabalho, ele tem que estar o quê? Yang, expansão. Objetividade, expansão. Mas ele também não pode estar com isso exacerbado, né? Embora a gente saiba que anatomicamente falando, quanto mais testosterona o homem produz, mais calmo ele fica. O homem precisa dessa testo mais alta, né? Biologicamente falando, tá? Vamos falar aí um pouco de fisiologia, né? Fisiologicamente falando, o homem precisa ter a testo dentro de um limite basal bom,
para que ele consiga ser produtivo, para que ele não tenha problemas de N ordens, né? E a mulher também precisa ter um nível basal de testo bom para que ela não entre também numa depressão. Se ela tiver com esse testo muito alta, você tá falando de uma mulher com nível de cortisol lá no talo, como eu, por exemplo. Até eu entender essa parte de equilíbrio, né? Falo isso até por uma experiência pessoal. A gente também tem que aprender, né? Então você encontra uma mulher, às vezes estressada, uma mulher que tá assim, sempre reativa, por quê? Porque ela tá com o nível de cortisol dela lá em cima. Uma mulher que não dorme, que tem insônia, que não descansa, que tá sempre em competição. Mas Thali, eu sou homem. Como eu faço então para que eu consiga equilibrar isso? Né? Para que eu consiga me dar bem nos meus negócios. O homem, quando, por exemplo, ele está nessa discrepância energética, perdão, gente, de polaridade, a gente está falando de um homem, né? Que se ele tiver com o yin dele muito alto, ele vai ser um homem que ele vai estar mais depressivo, um homem que vai estar mais introspectivo. A gente está falando de um homem que pode estar com uma sensibilidade exacerbada. Um homem que não tem vontade de levantar para trabalhar. Um homem que muitas vezes acaba, se ele também tiver com o yang dele muito alto, um homem agressivo. Um homem que que corre, mas não tem resultado. Porque ele tá mais movido no fazer, mas ele não tem uma continuidade da objetividade dele. Ele entra numa alienação de processo. A gente tá falando de processo. De um homem que tem 300 trabalhos, mas ele não terminou nem o primeiro. Ele não consegue alcançar o objetivo. Ou quando ele chega, ele não sabe nem como é que ele chegou. É mais ou menos isso. Ele se perde. Por quê? Porque a energia yin dele, que precisa estar ali também, faz com que ele se conecte com esse processo. Escute a intuição dele para que ele consiga, porque o yin traz esse nutrir, traz um pouco dessa intuição, para que ele consiga observar os pontos que são necessários. Traz o olhar mais apurado, retenção, yin, observação, yin, né? Dele conseguir observar melhor os resultados, observar melhor uma situação que precisa ser feita ou revista. Conseguir se concentrar no que ele está fazendo. Essa energia aí. Né? Ter concentração. Não é um homem que vai ficar estressado demais, porque ele vai saber também se recolher para o momento dele, energia aí, para o momento dele. Né? Isso, se ele estiver em equilíbrio, né? A gente está falando aqui do desequilíbrio e equilíbrio. Ele tá vendo, ele consegue se recolher, seja com os amigos, sejam com parceiras, uma parceira, né? Conseguir não se auto-sabotar nessa relação, né? Conseguir nutrir, conseguir vivenciar, descansar, não ser tão rude. Que é excesso, às vezes a pessoa se mortalha, mas você não acha que é uma questão de caráter, não? Gente, em alguns casos sim, tá? Em alguns casos, obviamente que sim. Nós estamos falando, né, de pessoas. Mas quando você entra dentro desse equilíbrio, isso praticamente cai assim uns 95% de mudança comportamental. Porque a gente tá falando realmente dos gêneros. Coisas que nós temos biologicamente falando também. Então a gente tem um padrão de mudança de comportamento muito grande, né? Quando o homem ele entra dentro desse equilíbrio basal dele, yin e yang. Numa mulher, né? A gente está falando de uma mulher que se ela tiver muito no yin dela, ela não é produtiva, ela não trabalha, ela começa algo e também se perde no processo, porque ela não tem a execução, o fazer do yang.
né? Então ela tem 300 empregos, ou começa um projeto e não consegue terminar, não consegue ter fluidez de cliente, ou não consegue, né? Por quê? Porque ela tá com o yin dela exacerbado. Mas Thali, se a gente é mulher e a gente tem que ter mais yin do que yang, por que que não funciona? Porque você precisa do equilíbrio. Se você não tiver o equilíbrio, é onde dá esses problemas realmente na nossa vida, no modo geral. As coisas não fluem. Não fluem pra gente. Uma mulher que tá com o yang muito alto, uma mulher muito estressada, uma mulher reativa, sabota as relações dela porque ela precisa ter controle. É uma mulher muito bem sucedida no que ela faz. Mas na hora de se relacionar, né, como a gente fala, né, 2 bicudos não se bica, né, 2 alfa não se bica, ela entra no molde yang dela com o parceiro dela e ela entra em competição com ele. É aquela mulher que manda na relação 100%. Por quê? Porque ela tá com o yang dela, ela tá em competição. Ela entra nessa reatividade natural. Isso não significa que ela não vai ter uma entrega, não significa que não vai ter... Não, gente. A gente não está falando disso. Ela pode estar apaixonada, pode estar se entregar e tudo mais, mas quando entra esse desequilíbrio nela, no ânima dela, psicologicamente falando, mentalmente falando, é uma mulher que vai reacionar ali, ó. Entende? Ela vai ficar discutindo com o parceiro, vai brigar com o parceiro. É uma mulher que não vai dormir direito, não vai ter descanso, porque ela tá com o yang dela totalmente elevado e ela sai do feminino dela. O feminino é essa da sensualidade, a nutrição, o acolher, o compreender. E ela vira chefe de casa, mas tá, eu tenho 2 filhas, 3 filhos, sou mãe solo. Não tem como, gente, eu sei que é difícil. Eu sei, a gente acaba tendo que colocar o yang da gente praticamente 24 horas por dia, né? Só que a gente não pode. A gente tem que entender que hoje, pro mundo que a gente vive, a gente tem que saber ter essa dosagem, tanto o homem quanto a mulher, tá? Ter essa dosagem de utilizar essa energética, né? De forma canalizada correta. A mulher, nesse caso, ela usa o quê? Energia yang, o trabalho profissional. O profissional dela, ela tem que ser yang, entende? Mas na casa dela, no lar dela, nos relacionamentos dela, nutridora, acolhedora, né? O gestar, o acolher, o acarinhar, o nutrir, né? E o homem utilizar essa energia também para trabalho e quando ele tiver equilibrar yin yang no lar dele, provedor, cuidador, acolhedor, né? E quando eu digo provedor, gente, eu não estou falando de uma questão de proventos financeiros. Veja bem, quando a gente fala provedor, é o homem acolhedor, protetor, tá? É aquele homem que ele sabe cuidar da mulher dele, sabe proteger a mulher dele. Eu brinco muito com esse exemplo, que eu falo que é o famoso homem que coloca a mulher pro lado de dentro da calçada. Nossa, Thali, que piegas! Acho velho isso. Sim, é velho. Mas é um ato de cuidado, de zelo pela parceira dele, de proteção. Isso é ser uma energia yang dentro do seu equilíbrio, como um exemplo. E a mulher, de acolher. Então, gente, se vocês querem ainda que eu traga mais temas como esses, né, que a gente possa estar discutindo, que eu possa estar auxiliando vocês de alguma maneira, deixa aí nos comentários, que eu vou trazer mais temas assim, tá? Mas assim, é trabalhar esse equilíbrio, gente.
Se vocês conseguirem compreender essa energética de equilíbrio, eu tenho certeza que vocês vão ter um trabalho muito mais bem sucedido, assim como vocês também vão ter relacionamentos muito mais bem sucedidos. E principalmente vocês, né, gente? A gente, quando tá com essa energia equilibrada, a gente tem um bem-estar natural, tá certo? Um beijo.